Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria a gente se encontrar aqui nesta segunda-feira para mais uma atividade onde nós vamos refletir com o nosso Pinga Fogo, edição número 30. Muito boa noite, meu querido Jorge Alahá. Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. Boa noite para todos que estão ligados conosco no Brasil e no mundo. Com relação a essa nossa atividade de hoje, nosso Pinga Fogo número 30, para que a gente possa conversar um pouco sobre doutrina espírita através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. A nossa gratidão ao Jorge, a todos os nossos amigos, parceiros. Eu vou ter que tirar a notificação aqui do celular que está apitando. Mas vamos fazer o seguinte, Jorge. Vamos fazer a nossa prece inicial, mas antes saudar os nossos amigos que estão aqui com a gente, retransmitindo as perguntas chegando. Segura aí só um minutinho, gente. Deixa eu desativar aqui, porque foi falha minha. Eu esqueci de desativar as notificações do WhatsApp. Então vamos desativar todas as notificações daqui no WhatsApp da rádio e também o WhatsApp do Rubens de Castro, que as perguntas não param de chegar. Notificação, vamos tirar aqui a notificação, isso, desativa. Ok, então vamos lá, vamos agradecer os nossos amigos da FEB TV, da RAI TV, da TV7, da TV Secal, a Web Rádio Amigo Espiritual e o Espiritismo.net pela somatória com a gente. Vamos fazer a nossa prece? Nós vamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus pelas bênçãos que nos concede de nos reunirmos para refletir sobre a mensagem do Consolador. Que o nosso irmão Jorge Alahá seja instrumento da espiritualidade, ajudando-nos a compreender os ensinamentos do Cristo e ajudando cada um de nós também na luta diária para nos transformarmos. Em teu nome, Senhor, sob a tua proteção e o teu amparo, nós iniciamos na noite de hoje mais uma edição desse nosso Pinga Fogo. Que assim seja. Bom, a gente já passa a bola para o Jorge, nós nem conversamos antes, né? Qual seria o tema de hoje? Mas é com você, meu amigo. Hoje eu quero falar sobre a gratidão a Deus. Uma coisa que poucas vezes a gente para refletir, mas é a gratidão a Deus. Eu sei que durante essa semana que passou, para muitas pessoas não foi fácil. Muitas pessoas tiveram problemas de família graves, problemas de doença, às vezes desencarne dentro do grupo familiar. Feridas profundas no campo afetivo podem ter sido criadas. Problemas na área econômica também podem ter acontecido dentro dessa semana. Mas, a despeito de todas essas experiências que a vida nos traz, uma coisa muito importante para a gente desenvolver nas nossas existências é a gratidão a Deus por tudo aquilo que nos acontece. Nós, muitas vezes, passamos por uma série de momentos em que a gente considera momentos muito amargos, muito difíceis, dolorosos, porque às vezes não estamos conseguindo alcançar o objetivo maior que se esconde por trás daquilo que estamos vivendo. Se nós entendermos que a Terra, como bem conceituam os espíritos, é tida como uma escola, o que se faz numa escola? Uma escola existe para quê? Para aprender. Tudo na Terra é aprendizado. Tudo na Terra tem uma importância muito grande para o nosso processo de crescimento. E aí, o que nós precisamos desenvolver é a capacidade de interpretar que isso aqui é um aprendizado, que o que estamos vivendo não é a verdadeira vida, mas é o aprendizado. É o crescimento que a gente pode fazer com essas experiências. E quando nós somos capazes de entender isso, nós começamos a reconceituar tudo o que nos acontece. E passamos a entender a manifestação de Deus, tanto na nossa alegria, como nos nossos momentos de tristeza. Porque na nossa alegria, estamos aprendendo. Nos nossos momentos de tristeza,
estamos aprendendo também. E como somos almas imortais, que não iremos enfrentar efetivamente a morte para a destruição das nossas existências, mas a vida continua para sempre, além da fronteira daquilo que nós intitulamos chamar de morte. Quando nós entendemos que a vida segue para todo sempre, a nossa leitura de mundo muda profundamente. É aquilo que está disposto no 2º capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o chamado O Ponto de Vista. Quando nós colocamos o nosso olhar sobre a vida espiritual, os nossos problemas se tornam pequenos e nós começamos a entender a majestade de Deus em nos oferecer determinadas experiências que são muito úteis para o nosso desenvolvimento enquanto espíritos. E é essa grandeza de leitura de mundo, de leitura de vida, que o Espiritismo nos oferece, de entender a imortalidade, a transitoriedade de todas as coisas, a impermanência de tudo que nos cerca, que confere a todos nós uma leitura espiritual completamente distinta. E é essa gratidão a Deus que a gente passa a desenvolver quando percebemos toda a majestade daquilo que Ele nos oferece para o crescimento das nossas almas. Então, na noite de hoje, eu quero iniciar com a gratidão a Deus por todas as coisas que Ele nos concede, mesmo as amargas, porque amanhã iremos entender a razão de todas as coisas. Muito bem, vamos lá, Jorge, para a primeira pergunta de hoje. A nossa ouvinte Márcia, ela está lá em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Jorge, gostaria que você falasse sobre a alimentação na questão da ingestão de carne de animais. Em algumas obras, Emmanuel aborda esse assunto, mas não vejo falar sobre isso no movimento espírita. Sou espírita há 22 anos e vegetariana há cerca de 3 anos e meio. Ela queria que você comentasse sobre isso. A nossa ouvinte Márcia, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Jorge. Boa tarde, boa noite, Márcia, boa noite. Que prazer imenso ter você aqui conosco essa noite. Essa questão da alimentação, ela aparece na obra básica, em O Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação, aonde Allan Kardec questiona sobre a questão da alimentação e faz essa abordagem sobre a necessidade da alimentação com carne, com proteína animal. E os espíritos dizem que é nossa responsabilidade cuidar para que a gente tenha uma alimentação saudável e que cada um, conforme a sua necessidade, deve ajustar a sua alimentação. Então, aí na obra básica nós temos essa sinalização de uma necessidade de revisão dos nossos conceitos nesse sentido. No livro Cartas e Crônicas de Irmão X, existe uma mensagem chamada Treino para a Morte. E nessa mensagem, Treino para a Morte, o Irmão X vai falar de várias coisas que você tem que treinar para desencarnar bem. E uma das questões que estão lá dentro é evitar o cemitério na barriga. Aí está colocado nessa obra de Irmão X. Nós vamos encontrar no livro Nos Domínios da Mediunidade várias colocações de André Luiz sobre as consequências da ingestão de alimento de origem animal nos médiuns durante as reuniões mediúnicas. Isso também é citado nessa obra. Na obra O Consolador, nós também vamos encontrar informações acerca desse assunto. Mas, dentro do movimento espírita, você está há 22 anos, eu estou há 40, então eu posso falar para você um pouquinho mais de tempo. Eu já vi 2 ondas sobre discussão de alimentação no movimento espírita, 2 ondas. Uma primeira dos anos 80, que dizia o seguinte: nós temos que parar de nos alimentarmos de carne animal, de origem animal, porque a origem animal, você mata o animal e ele, quando ele morre, ele faz uma descarga de energia na carne, você come aquela energia, aquilo fica pesado para você, você fica cheio de energia ruim, na reunião mediúnica é péssimo, então você acaba não tendo um bom rendimento, essas energias nos atrapalham. Então, para que você consiga estar bem, você não tem que estar ingerindo essa energia pesada que o animal lhe oferece. E nessa época dos anos 80, tinha muito espírita que era vegetariano
por conta dessa questão da energia que o animal trazia para o ser humano. Depois, quando chegou os anos 90, 2000, isso foi dando uma sumida. O movimento espírita realmente passou a falar menos desse assunto. Mas agora, a partir de 2010 para cá, nós estamos vendo uma segunda onda que eu, particularmente, acho muito mais interessante e razoável. Ela não está discutindo se o animal vai fazer uma descarga de energia ruim ou boa no ser humano. Porque a primeira onda era uma onda até certo ponto egoísta, porque se discutia que aquilo ia fazer mal para mim, mas ninguém discutia a morte do animal. Hoje, a discussão é outra. A discussão não sou eu, a discussão é ele. A discussão é a crueldade, a perversidade, são os maus tratos, a crueldade do ser humano com os animais. E aí começa-se a discutir de uma outra forma. Para mim, particularmente, muito mais interessante, que é nós deixarmos de ser tão cruéis com os outros animais. E, nesse sentido, o esforço deve ser o de redução progressiva. Algumas pessoas sentirão muita falta da alimentação animal. Então, reduza, coma menos. Introduza mais salada. Em vez de você comer um bifão de 200 gramas na hora do almoço, come menos, come 50. Come mais salada. Para não, mas eu não consigo ficar assim. Então, come 50 gramas. Diminua, porque nós somos educados. A cada garfada tem que ter um pedacinho de carne em cada garfada. Você tem que ser assim, vai botar o garfo, um pouquinho de carne e o que tiver no prato. Mas a carne tem que ir em cada garfada que se faz. Precisa se reeducar. Fazer um exercício para reduzir da carne vermelha para a carne do frango para o peixe, reduzindo para leite, para ovos, fazendo uma redução progressiva de acordo, como diz o Livro dos Espíritos, de acordo com a natureza de cada um. Há companheiros que vão sentir muita dificuldade, mas o esforço que estiverem fazendo para reduzir a quantidade de proteína animal já é o esforço que está fazendo. Porque a gente também não pode cair naquela visão ingênua de que se eu não comer carne, nossa, eu serei a pessoa mais evoluída do planeta. Isso não é verdade. Na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, o líder alemão era vegetariano. Então, ser vegetariano não é garantia de evolução espiritual. É muito bom, é conveniente, sim, muito interessante. Mas esse não deve ser tido como sendo o sinal da evolução. Mas todos nós devemos, sim, caminhar na direção de reduzir isso. E aí eu queria terminar a minha fala com uma frase que a Irvênia gosta muito de usar. Sede para os animais aquilo que os anjos são para vós. Ei, doutor Ivene, é fantástica, viu? Muito bacana mesmo, muito boa. Vamos lá, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui no WhatsApp. Deixa eu pegar ela aqui, Jorge. Ela é muito interessante, foi feita por um ouvinte nosso. Ele chama Lúcio, mora em São Paulo. Ele pergunta o seguinte, olha, nos estudos iniciais de Kardec, os espíritos superiores se utilizaram dos inferiores para serem intermediários dos efeitos físicos? Se sim, como isso aconteceu? Eu tive um problema aqui no meu áudio. Você pode repetir a pergunta para mim, por favor? Vamos lá. O Lúcio, de São Paulo, pergunta. Nos estudos iniciais de Kardec, os espíritos superiores se utilizaram dos inferiores para ser intermediário dos efeitos físicos? Sim. Se sim, como é que isso aconteceu? É porque, na verdade, como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos, existe uma ordem no mundo dos espíritos, em que os espíritos primeiro ordenam no mundo material para depois ordenarem no mundo moral. Então, se os espíritos superiores forem executar todas as tarefas, que eles podem assim fazer, eles retiram dos outros que estão mais embaixo a possibilidade de eles poderem ser úteis. No livro Ação e Reação, por exemplo, há uma cena que mostra umas entidades que estão
dentro de umas celas, dentro de uma gruta, elas estão enjauladas num local, e tem um carcereiro, um espírito que é carcereiro dessas entidades que estão nessas jaulas. O espírito carcereiro não é um espírito superior, é uma entidade toda animalesca, monstruosa, mas ela serve ao propósito de ser o carcereiro daqueles outros. Quer dizer, ele tem um desejo de fazer o bem, mas ele ainda tem muitas dificuldades. A mesma coisa acontece com relação a essa outra parte. Os espíritos superiores poderiam ter feito os fenômenos de Hydesville, poderiam ter realizado os fenômenos materiais? Poderiam. Mas se você quer fazer o tudo, e você não deixa os que estão embaixo fazerem o que podem fazer, você usurpa a função que os outros poderiam ser úteis. Então, você deixa que as pessoas sejam úteis no que podem, e você entra naquilo que o outro não pode fazer. Só para dar um último exemplo do que eu estou dizendo, quando Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de João, vai fazer a ressurreição de Lázaro, ele chega na porta do sepulcro, e Lázaro está dentro do sepulcro, tem uma pedra redonda na porta, parece uma bolacha Maria, que fecha a entrada do sepulcro. Ele vira para o público e diz: rolai a pedra. E o povo, então, rola aquela pedra pesadona, e aí ele diz: Lázaro, sai, e Lázaro sai. Aí vem uma pergunta: por que ele não fez serviço completo? Por que ele não fez, ficava até mais bonito? Estendia a mão, aí pá, a pedra rolava, Lázaro saía, ficava até mais bonito para João contar a história. Mas ele fez os caras fazerem um esforço danado de rolar a pedra. Jesus não podia rolar essa pedra? Podia. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: os homens podem rolar a pedra? Podem. Os homens podem ressuscitar Lázaro? Não. Então rola a pedra que eu ressuscito Lázaro. Então, na questão desses fenômenos materiais, os espíritos inferiores, os que eram na hierarquia mais abaixo, poderiam fazer os ditados extraordinários? Não. Mas podiam promover os fenômenos mais físicos? Sim. Então colabora no que tu podes, que eu faço aquilo que você não pode fazer. E aí, da parte de transporte de objetos, quando eles trazem objetos de fora para dentro de uma sala, aí Allan Kardec começa a indagar o espírito, ele começa a dar um monte de resposta, depois São Luís vem, ele falou, ele não sabe direito o que ele está falando, deu uma resposta imprecisa, porque ele não entende o que ele faz, ele mesmo não sabe explicar, mas eu vou explicar por que ele faz. E aí explica, por que São Luís não trouxe logo esse negócio e explicou de uma vez? Cada um tem que dar a parcela que pode dar, e depois você entra complementando com aquilo que os que estão abaixo não são capazes de realizar. Ok, Lúcio? Muito bem, vamos lá, vamos colocar uma pergunta aqui na tela, vamos lá. A Maria, ela pergunta assim, minha pergunta é, ter uma doença, no caso, Covid, é um merecimento? Já ouvi de algumas pessoas que aqueles que tiveram Covid é porque mereceram. O que a gente poderia dizer, Jorge? Antes de responder essa pergunta, Rubens, eu queria destacar uma outra coisa. A gente recebeu durante a semana um comentário sobre uma resposta que eu dei semana passada sobre síndrome de Down. Isso. E aí uma observação que me foi feita que eu me expressei mal e eu quero até agradecer acho que é Mirtes, a pessoa que trouxe a contribuição para a gente, eu quero agradecê-la, porque eu me expressei mal chamando a síndrome de Down de doença. Não é. Ela é uma na verdade, a pessoa que tem não é, na verdade, doente, porque doente é quem tem uma doença. E aí é uma característica genética que o indivíduo possui. Então, eu quero agradecer a contribuição que ela fez, porque, assim, o programa é para trazer a informação mais precisa possível dentro da doutrina espírita. Esse não é exatamente um conteúdo espírita, mas é muito importante que nós sejamos precisos nos aspectos científicos para que a gente não resvale nas informações que a gente precisa passar para as pessoas. E aí, evidentemente, o programa está aberto quando a gente cometer alguma falha para a gente corrigir, para não falar bobagem, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua contribuição e vamos agora para a resposta dessa aqui sobre Covid. Então, ela pergunta se Covid foi um merecimento, porque as pessoas que tiveram mereceram. As coisas não funcionam assim, Aparecida, tão de maneira rígida, como se fosse castigo.
As coisas que nos ocorrem, elas ocorrem por um quadro de possibilidades. Quando nós reencarnamos, nós não temos um único destino para seguir. É como se nós tivéssemos igual os galhos de uma árvore. Você tem um caminho que se divide em vários. Então, nós temos várias alternativas. Um desses ramos até chegar na folha é o que vai acontecer conosco. Mas os espíritos, quando veem a nossa encarnação, eles veem um mapa de muitas possibilidades. Olha, você pode aqui cometer esse delito, se você vier por aqui, você vai por aqui, a tendência é você seguir por esse caminho, você pode pegar esse. Eles enxergam um cenário de múltiplas opções que a gente tem. Mas entre essas múltiplas opções, elas não são ilimitadas. Elas têm um certo intervalo. Ó. Pode acontecer isso. Essas outras, A, B, C aqui, essas não estão previstas para você, porque está fora daquilo que a gente imagina que possa se dar. Então, quando alguém reencarna, uma possibilidade de você ter um problema pulmonar é uma possibilidade. De repente, nós trazemos, digamos, vamos dizer assim, eu, por exemplo, eu aqui, eu posso trazer várias possibilidades de desencarnação. Pode ser pelo pulmão, pode ser pelo coração. Eu posso ter um acidente de trânsito, posso ter uma desencarnação por velhice. Mas por que tantas opções? Porque eu tenho muitos conflitos do meu passado. Eu tenho um problema grave com relação a pulmão de uma outra existência. Eu tenho um problema grave com relação a coração de uma outra existência. Eu tenho um outro gravíssimo com relação a do trânsito, de tortura, de tal. Não, põe eu tenho também. Aí que ela fica. Não, põe a cobertinha. Aí o que acontece? Quando a gente tem várias opções, vários cenários de possibilidades, então é porque nós trazemos do passado. Só uma daquelas cobertas, depois a gente vai para lá. Rubens, teu microfone está aberto. Perdão, viu, Jorge? Desculpa. Então você tem várias possibilidades que estão na sua frente, e diante dessas várias possibilidades que você possui, uma delas você vai enveredar. Então, se alguém teve uma doença como a Covid, não quer dizer que a pessoa estava desde que vai ter que passar por isso de qualquer jeito. É uma possibilidade. Eu posso passar por um processo de Covid, por quê? Porque eu tenho um conflito do meu passado que justifica hoje. Pode não ser pelo ontem, pode ser pelo hoje. Eu, imprudente, eu fiz o que não devia e acabei, não estava programado de princípio, mas a minha imprudência me levou a ter esse conflito hoje. Eu posso ter, porque o meu problema não é pulmonar, o meu problema é sanguíneo, por isso que eu tive essa doença. Eu posso ter, não é por um problema sanguíneo, nem é por um problema pulmonar, mas é por uma questão familiar. Eu posso ter por conta de um processo depressivo que deprimiu o meu sistema imunológico. Então, existem várias situações que podem acontecer. O certo é que essa possibilidade de você adquirir a doença tem muito mais a ver com o aprendizado que você pode ter com ela do que com uma amarração fixa do tipo, fulano vai nascer e ele vai ter que ter Covid nem que ele não queira. Se ele for para o Polo Norte, vai cair um avião que vai trazer o vírus e ele vai pegar. Não funciona dessa forma. As coisas não são tão rígidas assim. Nós iremos ter em função de um quadro enorme de possibilidades. Então, eu tenho várias causas que podem fazer a pessoa ter a Covid. E, além das várias causas, eu posso ter com vários objetivos diferentes. Eu posso ter para despertar um sentimento maior na família. Eu posso ter para despertar em mim uma responsabilidade para largar de fumar. Eu posso ter a doença para que eu reflita sobre a questão de como que eu estou lidando com a minha vida, para eu ficar mais em casa, mais próximo dos meus. Eu posso ter para que eu valorize cada dia da minha vida. Eu tenho tido alguns amigos que tiveram problemas sérios com Covid e estão revendo profundamente suas existências, profundamente, revendo tudo que fizeram, como se tivessem tido uma nova chance, uma nova vida dentro da própria existência. Então, tudo isso são situações diferentes e não dá para a gente tirar uma conclusão, porque conheço muita gente também que teve e simplesmente não teve nenhum tipo de reflexão superior depois, passou mal e depois disse, tá aí, fiquei até bom, nem precisei de nada, e não está refletindo na gravidade do que aconteceu e da possibilidade que ele teve de repente, ir a óbito.
Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo. Vamos colocar aqui mais uma pergunta que chegou. A Sandra. Moisés ter contemplado a terra prometida e não ter podido chegar a ela é algum símbolo para nos trazer um ensinamento? A Sandra lá de Navegante, Santa Catarina. Sim, Sandra, na verdade, a situação de Moisés, ela é justificada por um fenômeno até pequeno do porquê que ele entrou na Terra Prometida. Não me pergunte por quê, mas a justificativa é essa. Num dado momento que eles estão no deserto, eles estão com sede. E aí, Deus, a voz que falava com Moisés, diz assim: bate com teu cajado nessa pedra que vai sair água. E ele riu. Ele disse: ah, peraí, aí também você. Aí você exagerou. Queria que eu bata numa pedra no meio do deserto, sair água, não dá. Aí ele descrê e ele não quer bater. Aí a voz insiste com ele para que ele golpeie a pedra para dar água. E ele, ainda que contrafeito, achando que aquilo não era verdade, golpeia a pedra. Quando golpeia a pedra, ela era de um material como fosse esponjoso. Quando quebra, aí começa a brotar água de dentro da estrutura. Ela cai uma capa e a parte interna da pedra começa a colocar água para fora. E aí é dito a ele: como tu duvidaste de mim, tu não entrarás na terra prometida. O castigo é pesado, né, para uma falta que a princípio nem é tão grande, mas aí foi o que foi decidido no texto. Então, quando ele chega ali na região ele contempla a terra prometida, assim chamada, quando ele contempla Israel, o Senhor diz a ele: está vendo? É essa terra que o povo vai entrar. Mas, como você me foi desobediente, tu não irás pisar nela. Você fez todo o trabalho, mas vai ficar aqui. Ele está no Monte Nebo, o Monte Nebo. E aí, ali mesmo, ele desencarna e diz no texto, quem conta isso é o livro Deuteronômio, é o único que narra essa história. Então, o próprio Deus, assim está dito, é quem faz a sepultura de Moisés. Por que a sepultura dele é feita por Deus? Para que ninguém fosse adorar. Todos os personagens do Velho Testamento têm sepultura. Rei Davi, Raquel, Abraão, Isaac, todo mundo tem. Não existe a sepultura de Moisés. Ninguém faz. Por quê? Porque o maior de todos que o judaísmo teve não pode ser adorado depois da morte. Então, ele não tem nenhuma sepultura. Então, as lições que ficam aí como você está perguntando, se a gente pudesse tirar uma lição disso, é que a gente, às vezes, fica sonhando muito de querer colher o fruto do que se fez. Nós vamos encontrar essa repetição desse fenômeno na figura de Paulo de Tarso, quando ele diz: eu semeei, Apolo regou, mas o fruto vem do Senhor. Ele não puxando para si, a responsabilidade da semeadura e da frutificação das igrejas cristãs nascentes. Se a responsabilidade minha é semear, quem cuida da tarefa de fazer as igrejas crescerem é o Senhor. Então, eu semeio, Apolo, que é outro, rega, mas o fruto vem de Deus. Aprendizado para nós: nem tudo aquilo que a gente cuida desde o princípio, nós teremos o dom de podermos usufruir daquilo que a gente constrói. Tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira sonhando construir alguma coisa, e quando aquela coisa que ele tanto sonha vai se realizar, a pessoa desencarna e não tem o direito ou a possibilidade de usufruir daquilo que ela tanto sonhou: construir uma creche, fazer um asilo, fazer uma casa espírita, transformar. Quando você puxa, fulano, quando ele formou o filho, ele desencarnou. Então, é mais para que a gente não viva sonhando pelo futuro. Há muitas pessoas que eu conheço que dizem assim: quando eu me aposentar, eu vou comprar uma pousada lá no Nordeste e vou viver dessa pousada, não quero nem ouvir mais nada. Estou sofrendo igual um cachorro hoje que eu trabalho, mas quando eu aposentar, aí você vai ver. Sabe o que acontece? Morre antes de se aposentar. Que ele vive 30, 40 anos estressado, com ódio das pessoas, só pensando que ele vai ser feliz quando aposentar, aí morre antes. A gente tem que ser feliz a cada dia. Saborear a vida. Como dizia o Buda, para que é a vida? A vida é para viver. Então, vivamos a vida, não esperemos amanhã para vivermos aquilo que ela pode nos oferecer. Ofereçamos a ela tudo de bom que a vida nos dá,
sem aquela perspectiva do tipo, deixa que um dia eu vou usufruir o que de bom a vida tem. Nós temos que usufruir desde agora. Quem compra uma roupa para guardar, para usar só depois, quando tiver numa condição diferente, pode não usar essa roupa. Então, usa a roupa que está guardada, dance com as pessoas que você quer dançar, curta, viva, experimente viver. Isso é o que é o saboroso. É isso que a gente veio fazer aqui. Muito bem, essa é a edição número 30 do nosso Pinga Fogo, nesta segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. Eu queria aproveitar que você falou de Moisés, nós recebemos um e-mail do nosso ouvinte Eudetes M. Noleto, lá da cidade de Caldas Novas, no estado de Goiás, nosso carinho, nosso abraço. Ele pergunta o seguinte, ele queria entender, ele faz um estudo aprofundado sobre a doutrina espírita, né? E surgiu uma dúvida lá no estudo com relação aos personagens do Velho Testamento. Ele, por exemplo, dá um exemplo de Moisés com 40 anos, que fugiu para o Egito e ficou mais 40 anos no deserto, então 80 anos. E aí a questão dele, Jorge, é com relação a essa idade. Um homem de 80 anos dificilmente aguentaria uma situação como aquela. Então ele queria saber se essa questão da idade ela era contada como a gente conhece hoje, né? Como é que era medido o tempo? O tempo era medido como é hoje? Os personagens. Moisés é um personagem do livro do Êxodo, né? Mas os personagens do livro anterior, que é o livro do Gênesis, esses é que são piores ainda, porque eles são de 200, 300, 500, 969 anos. Esses é que são ainda mais significativos. Existem vários estudiosos tentando decifrar esse fenômeno, né? Porque, evidentemente, que essa contagem não pode ser essa que a gente tem hoje. Não dá para a gente imaginar que seja essa forma de contar, porque é muito estranho. Aí alguns dizem, não, é porque não são anos, são meses, então, mas também não dá, porque José tinha 13 anos, e aí, senão ele vai ter 13 meses. Nada que se faz funciona. E alguns estudiosos levantam uma tese bem interessante, em que eles dizem o seguinte, se você pensar bem, no período da Torá, aquele período ali da época de Moisés, do Êxodo, com Abraão, Isaac, Jacó, essa coisa toda, você não tem a presença de uma vida espiritual na companhia dos conteúdos. A vida se passa só no mundo terreno. Para que você obedece a Deus? Para que Deus lhe dê vida longa. Para que Deus abençoe sua descendência. Para que você veja os filhos dos seus filhos. Existe um salmo que diz assim, Yeva nechecha Hashem mitzion urebetu berushalayim. Yeva nechecha Hashem mitzion kol yemen yemen vanechecha. Kol yemen vanechecha significa... esse salmo diz, se você cumprir aquilo que Deus determina, mesmo que você esteja longe de Israel, você verá todas as bênçãos caindo sobre Jerusalém e verá os filhos dos seus filhos, ou seja, você terá vida longa e haverá paz sobre Israel. Então, a ideia de longevidade era o grande triunfo que as pessoas poderiam ter. Por isso que os homens de Deus do Velho Testamento, principalmente da Torá, eram muito longevos, porque eles eram homens dados a Deus. Então, como é que Deus abençoa? Vida longa para aqueles que servem ao Senhor. E aí você vai encontrar esses personagens com essa quantidade de dias, lembrando sempre que o livro do Gênesis é um livro mitológico e que, portanto, os personagens que ali se encontram não podem, de maneira absoluta, de tudo aquilo que está colocado ali dentro. Mas só para encerrar a ideia de Moisés, eu quero só deixar uma reflexão para você. Quando houve o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites. Jesus, quando foi para o deserto, ficou 40 dias no deserto. Entre a ressurreição e a ascensão do Senhor, são 40 dias que ele fica na ascensão. E por diversas vezes no texto bíblico, o número 40 aparece com o sentido de muitos. Então, Moisés viveu 40 anos até sair, 40 anos ele ficou vivendo ali no deserto, ele tinha 80 quando libertou o povo de Israel e viveu mais 40 no deserto. 40 mais 40
mais 40. Nós temos um outro grande líder, grande estudioso da Torá, chamado Hillel. Viveu 40 anos como um homem comum, 40 anos estudando o judaísmo depois que ele ficou adulto e 40 anos como sábio, 120 anos. Então, a ideia de 40, 40, 40 é muito típica entre os personagens que constituem o pensamento judaico. E não dá para a gente tomar assim de maneira ferro e fogo, porque esses números eles têm muitas vezes um sentido simbólico que não necessariamente o número que nós estamos acostumados a ver como os nossos. Então, da parte daquilo que se pode perceber, esses números não devem ser, certamente, os números que nós trabalhamos com o nosso tempo cronológico. Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso Pinga Fogo. Vamos colocar mais uma pergunta aqui na tela. Como devemos ver Jesus, nosso mestre e nosso irmão? Não é muita pretensão nossa colocar, de tão imperfeitos que nós somos, colocarmos Jesus como nosso irmão? Não há contradição em ele ser nosso mestre e nosso irmão. Por que nós chamamos Jesus de nosso irmão? Porque ele também foi criado pelo mesmo Pai. Quem criou Jesus? Não foi Deus? Quem criou a nós? Não foi Deus? Ora, se Deus criou a ele e criou a nós, e ele é pai de um e pai do outro, o que é que nós somos? Irmãos. Mas você tem razão em dizer que é muita pretensão em dizer irmão de Jesus, considerando o abismo de distância espiritual que existe entre nós e ele. Sim, é verdade. O abismo de distância que existe entre Jesus e nós é uma coisa insondável. Para você ter uma ideia, há 1 bilhão de anos atrás, eu digo 1 bilhão de anos, o ser mais evoluído na Terra era a ameba. Eram as algas azuis. Se nós somos o mais evoluído do planeta hoje, certamente a gente era o que tinha de mais evoluído há 1 bilhão de anos. Então, há 1 bilhão a gente era ameba. Para ser o que a gente é hoje, há 1 bilhão de anos era ameba. E ele era o quê? Ele era o espírito que tomava conta do planeta há 1 bilhão de anos. Só que isso eu estou falando é de 1 bilhão. Só que ele está há 4 bilhões e meio cuidando do planeta. Então, há mais 3 bilhões e meio para trás, eu não sei nem o que a gente era, mas eu sei que ele já era um espírito puro que tomava conta de um planeta. Essa é a distância dele para nós. Então, ele é nosso irmão? Mas ele tem que ser considerado como o irmão mais velho. É por isso que o chamamos de mestre, porque é isso que ele representa para nós. Ele não é Deus, mas a distância de nós para ele é muito grande. Então, nós o consideramos o modelo e guia para o homem e, ao mesmo tempo, o nosso mestre incondicional em função dos ensinamentos extraordinários que ele nos trouxe. É nosso irmão, mas muito mais evoluído que nós. Tem uma pergunta interessante aqui da nossa ouvinte, eu vou ler o comentário, chegou aqui no WhatsApp. A Sara, lá de Americana, ela disse que adora o Pinga Fogo, vinha acompanhando, né, de uns tempos, vinha acompanhando sempre, tem aprendido muito, mas ela colocou o seguinte hoje: aconteceu alguns fenômenos comigo, depois disso comecei a ouvir as palestras e não perco um Pinga Fogo, porém, da semana passada para cá, não tenho conseguido ouvir, pois me dá um sono terrível, difícil de controlar, aí para de ouvir. Não era assim. Jorge, você pode me dizer algo sobre isso? Fenômeno de sonhos surreais e também incorporação inconsciente? Tenho feito evangelho no lar uma vez por semana. E, infelizmente, as casas espíritas não estão atendendo ou não estão tendo atendimento presencial. A nossa ouvinte, Sara, lá de Americana. Boa noite, Sara. Sara, uma semana é um tempo muito curto para que a gente possa fazer uma apreciação do que possa estar acontecendo. Sabe por quê? Porque pode ser 1000 coisas. Você pode estar numa semana mais cansada, você pode ter tido uma gripe, e a gente, quando pega uma gripe, você fica mais mole, fica com mais sono, tem menos capacidade para realizar as coisas. Você pode ter pego Covid, né? E aí tá cansadinha, tá com menos energia. A gente pode ter vivido uma semana muito estressante no trabalho, pode ter tido alguma emoção muito mais forte, e aí rouba as nossas energias. Então, uma semana é um tempo muito curto para fazer qualquer apreciação no sentido espiritual.
nós temos que aguardar um pouquinho mais de tempo para ver. Durma mais tranquila, experimente dormir mais, não ficar até tarde acordada, para verificar se esse fenômeno se repete. Porque se você vem num ritmo de fazer uma atividade de assistir o programa, de participar das coisas de maneira frequente, então você está dentro de um ritmo que dá para você continuar. Se acontecer alguma coisa, pode ser uma indisposição orgânica, simplesmente, sem que necessariamente seja algo de espiritual. A gente vai se preocupar como sendo algo espiritual se isso persistir no tempo e aí você continuar sem condição de dar continuidade para aquilo que você vinha fazendo. Por enquanto, a gente não se assusta com as coisas e considera que isso pode ser um sinalizador do próprio corpo, que está dando algum indicativo para nós, se tomou algum medicamento, trocou medicação, e aí está se sentindo mais sonolento, e por conta disso essas coisas estão acontecendo. No mais, muito obrigado pela sua participação conosco, e participe com a gente, esteja sempre conosco, e nos agrada muito a sua presença conosco aqui. Muito obrigado, hein? Olha, que legal que você está aí, eu estou vendo que você está escrevendo aqui, então você está conseguindo ficar um pouquinho ligado aqui com a gente, né? Ah, ela está online? Tá aqui, ela acabou de escrever, então continue firme aí, vai passar, é um esforço nosso, tem dia que a gente acorda assim, não está muito bem, mas aí as coisas vão caminhando, né, Jorge? Devagarzinho. Com certeza. Sempre. Ô, Jorge, tem uma pergunta aqui, mas eu acho que a pergunta é uma palestra, um seminário, né? Eu vou pôr aqui ela para você. Veio dos nossos amigos que estão retransmitindo a gente lá da TV Secal. A Maria Cristina pede para você falar um pouquinho sobre a parábola das virgens. Mas isso é uma palestra. Parábola das 10 virgens. É uma parábola que conta que havia 10 moças que eram virgens. Eles chamam de virgens, mas na verdade são donzelas, são meninas novas, noivas, que iriam casar, e aí elas tinham que levar a lanterna e tinham que colocar o óleo, né? Porque eles usavam azeite de oliva para colocar naquela lamparina, parece, do Aladim, para poder acender de noite. E aconteceu que das 10, 5 delas esqueceram de pegar o óleo para colocar na lamparina e não tiveram como acender as suas lamparinas e, portanto, não puderam encontrar o noivo por conta disso. O noivo aí é Jesus, né, que tem assim, na linguagem simbólica, né, a noiva significa a humanidade que vai encontrar o noivo. Essas profecias existem. No judaísmo, tem alguns cânticos que são feitos na reunião do Kabbalat Shabbat, que é a reunião do recepção do sábado, que é exatamente isso, a celebração da chegada do noivo. O noivo ali não é Jesus, porque é judaísmo, mas o noivo como sendo a lei de Moisés que está chegando para a noiva, que é a comunidade judaica, e aquela lei chega, então faz-se uma música de celebração para a chegada do noivo, que vem todos os sábados visitar a noiva. Então, a noiva significa aquele que vai receber o conhecimento e o noivo, aquele outro. Então, dizendo que parte dessas noivas não se prepararam para o casamento, não cuidaram do que tinham que fazer, não acenderam a luz interior. Porque para que a gente possa receber Jesus e fazer o processo de aproveitamento da presença dele conosco, nós temos que nos iluminar. Não adianta você querer fazer uma relação de proximidade com o Cristo se você esquecer o processo de iluminação. Dizia ele, vós sois a luz do mundo, não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Das 10 virgens, 5 esqueceram de acender as suas lanternas. Às vezes a gente esquece. Nós conhecemos a doutrina espírita, ficamos nos emaranhando em tantas coisas e esquecemos de nos iluminar. Esquecemos de fazer o processo de transformação íntima. A gente lê, estuda, debate, briga na casa espírita, cria confusão, faz obras, cria instituições, faz um monte de coisa, mas não se ilumina, porque eu posso até fazer uma obra para abrigar crianças, para abrigar idosos, fazer hospitais, mas o meu coração é um coração que pode estar amargo. Eu faço, mas eu critico os outros, eu estou sempre reclamando, eu não estou com o meu coração aberto ao processo de emoção superior. Então, eu faço, mas o amor não toma parte do que eu faço. Essas são as virgens que esqueceram as suas lamparinas. Elas querem casar, elas querem encontrar com o Senhor, mas foram imprevidentes,
porque a existência passou e eu não fiz a minha mudança. Nós temos um livro chamado Vozes do Grande Além, onde aparecem várias mensagens de espíritos que já desencarnaram e que vêm trazer o seu contributo para o nosso esclarecimento. E nessa obra, alguns capítulos delas são de espíritas desencarnados que vêm trazer uma informação para nós. Eles dizem lá uma coisa muito interessante. Os espíritas que não cuidaram durante a vida da sua mudança interior, ou seja, que não acenderam a sua lâmpadazinha, quando desencarnam, diz esse espírito, recebe a mais amarga das missões. O espírita que não acende a luz quando desencarna recebe a mais amarga das missões. Qual é a mais amarga das missões? Comparecer no grupo mediúnico para alertar os companheiros que eles têm que se iluminar. Assim, a coisa pior que tem é você vir num grupo espírita para dizer para as pessoas, olha, se transforme. Mas olha, fulano vem falar de transformação, ele não se transformou, e aí acaba você chovendo no molhado e os espíritas são um pouco sensíveis a esse processo. Então, não nos comportemos como as noivas imprudentes. Procuremos, durante a existência, cuidar do óleo que nos ilumina, que acende a lâmpada interior, para que quando chegar a hora do nosso encontro com o noivo, a nossa lâmpada esteja pronta para ser acesa. Isso é o que importa. O que fazemos do lado de fora não tem tanto valor como aquilo que nós realizamos no interior das nossas almas. Porque tudo que a gente faz do lado de fora vai ficar, gente. Isso vai ficar. Nós só vamos levar conosco, não é aquilo que a gente fez, mas é aquilo que a gente é. E não interessa o que fez, interessa o que é. Se quando eu fiz, eu mudei, então eu vou voltar melhor. Mas se eu fiz muita coisa, mas o coração não tomou parte, fica igual a parábola, aquela parte da epístola de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu desse meu fogo, meu corpo para ser cremado, se eu fizesse tudo o que eu pudesse, não tivesse amor, de que adiantaria? Então, fazer, mas não sentir, é a pior coisa que a gente pode fazer. Então, vamos acender a lamparina para que sejamos contadas entre as noivas prudentes e não as noivas estouvadas da parábola. Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso Pinga Fogo, edição número 30. Jorge, como é que se dá as reencarnações de espíritos rebeldes? É necessário ter reencarnações compulsórias? Nosso irmão Gustavo pergunta lá de Tumbiara. Boa noite, Gustavo. Não, a reencarnação compulsória, ela não é necessária. Só que, às vezes, os espíritos rebeldes, eles são tão resistentes à mudança que, se não tiver a reencarnação compulsória, demora mais ainda para eles virem. Porque um dos instrumentos para que a reencarnação aconteça é o desejo do espírito de se transformar. Mas eles são tão difíceis, são tão endurecidos, que eles têm uma tendência de não quererem mudar. Então, passa um século, passa 2, passa 3, e ele continua resistente sem querer fazer a mudança. Então, é quando aparece a reencarnação compulsória. Ué, mas a pessoa não tinha que mudar? Na compulsória ele não mudou e veio. Como que fica isso? É porque na reencarnação compulsória ele vem avalizado por alguém. É esse outro que avaliza que assume a responsabilidade da reencarnação dele. Como se fosse mais ou menos assim. Um espírito difícil, uma alma rebelde no mundo espiritual, demoraria muito tempo para vir. Então, para que encurte o tempo e ele possa aproveitar, uma alma que o ama diz, eu vou com ele, ele vai ser meu filho. Mas ele vai ser muito problemático, não tem problema, eu levo. E aí ele vem, geralmente, com problema físico, problema mental, porque é uma alma bem complicada, renasce e tem aquele outro companheiro que vai cuidar dele. Aí vai ser aquela pessoa rebelde, agressiva, com problemas, mas tem uma pessoa, vamos embora, vamos cuidar. E essa encarnação aparentemente tão complicada é muito útil para ele, porque ele vai ter a oportunidade de se rever. Então ele vem compulsoriamente porque ele tem um avalista. Ninguém vem compulsoriamente sozinho, do tipo, fulano vai reencarnar compulsoriamente. Como? Não sei, ele vai descer. Não funciona assim. O compulsório só vem porque atrelado a ele vem o outro que diz,
eu vou me responsabilizar por dar a diretriz a ele. No livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, o único personagem, junto com o governador, que não tem nome na obra, todos os outros têm nome, a mãe do André Luiz até hoje não tem nome, ela é chamada de mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz vem na obra dizendo que ela vai renascer como mãe do pai dele e mais 3 moças que eram envolvidas com o pai dele afetivamente. Ela vai ser mãe desses 4. E eles vêm de forma compulsória, reencarnação compulsória. O pai dele continua adormecido no mundo espiritual. E ela vai, então, trazê-lo. Ela está assumindo parcela de responsabilidade na encarnação dele. Por que isso acontece? Porque ela tem grandeza suficiente para interceder dessa forma. Então, uma grande alma pode interceder e trazer uma alma bastante complicadinha para a reencarnação. O objetivo disso é encurtar o tempo de crescimento desse espírito. E aí, ele vem para uma encarnação, comete erros, comete acertos, mas ele tem uma experiência que pode ajudá-lo. Uma das razões da encarnação compulsória é porque, durante o esquecimento do passado, ele se desconecta dos seus obsessores, se desconecta do mal que ele fez e se desconecta do mal que fizeram a ele. Então, a desconexão dos que estão me perturbando no mundo espiritual, das perversidades que eu fiz e das maldades que fizeram a mim, é um excelente benefício. Então, ele reencarna, apaga parte da sua lembrança, pode viver uma nova história e tem uma espécie de um tutor encarnado que vai cuidar desse indivíduo durante a existência. Então, a encarnação compulsória funciona assim. Se não for desse jeito, ele vai ficar bem mais tempo no mundo espiritual, mas como Deus não tem pressa, lá na frente as coisas vão se resolver. Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso Pinga Fogo, o Jorge Alahá. Tem uma pergunta também muito bacana que eu vou colocar ela aqui na tela. Vamos lá. A Maria Goretti, boa noite. Gostaria de saber se está na programação do indivíduo passar por um latrocínio ou ocorreu o desencarne fora dessa programação. Alahá. O latrocínio, para quem não tem intimidade com o termo, é o roubo seguido de morte. Artigo 157 do Código Penal. Pedacinho final do artigo. Então, o roubo seguido de morte, o latrocínio, ele é uma possibilidade dentro da encarnação do indivíduo. Eu não posso vir programado para sofrer latrocínio, porque se eu vier programado para sofrer latrocínio, eu tenho que programar um latrocida. Então, eu tenho que programar alguém para vir me assassinar. E, às vezes, as pessoas têm muito essa visão equivocada sobre a lei de causa e efeito, do tipo, fulano matou Beltrano, A matou B. Se ele matou, então agora vai aparecer alguém que vai matar essa pessoa. Cara, se isso for assim, não vai acabar nunca. Porque A mata B, aí C mata B, mata A porque matou B, aí depois vem D para matar C porque C matou A que matou B. Aí, quando é que vai acabar? Então, a lei de causa e efeito, ela não é dessa forma. A lei, ela existe para educar os espíritos. Se A matou B, o que é que vai acontecer com A? Sei lá, um monte de coisa. A pode nascer para ser policial e aprender a ser correto. Pode vir para ser um advogado criminalista, para estudar as leis e aprender dessa forma. Ele pode vir como juiz, isso só falar de profissões, mas ele pode vir órfão, porque já que ele matou alguém, ele vai experimentar o que viveu o filho daquele que ele matou. Então, ele vive experiências dessa forma. Então, tem muitas experiências que a pessoa pode viver. Pode ser alguém que vive numa instituição que cuida de pessoas que cometeram assassinato, ser um carcereiro, um agente penitenciário. Quer dizer, você vai viver experiências que aproximem você disso, para que você possa, no final, dizer, cara, isso não é bom, hein? Isso não é bom. Ele pode vir com deficiências físicas por conta daquela deformidade que ele teve. Agora, em todos esses cenários, policial, advogado, juiz, pessoa com deficiência,
o que quer que seja, ele traz o hálito da lei em torno dele. Ele tem obsessores em torno dele. E ele atrai da lei determinadas experiências que são decorrentes do ato que ele praticou. Ele não está programado para ser assassinado, mas ele tem um ímã da lei em função da energia que ele carrega dentro dele. Isso coloca esse indivíduo numa condição em que, se acontecer isso, faz sentido. Então, ele não vem para acontecer, mas se ele se colocar num cenário de perigo, se ele provocar a lei, se ele desequilibrar a sua conduta e tiver proximidade com situações de violência, ele pode ser um indivíduo para ser envolvido numa história de latrocínio. Então, evidentemente, disso que estamos falando, uma pessoa ela não vem programada para ser assassinada porque foi um latrocínio ou coisa parecida, mas ela traz o hálito espiritual dela em que pode atrair esse tipo de experiência, mas ela pode não acontecer. Ele pode ser um advogado criminalista, trabalhar nessa discussão para tentar aprender o que é o certo e o que é errado, estudando as leis, e sair daqui numa condição diferenciada para, no futuro, ele ir devagarinho se resolvendo. E numa próxima existência, por exemplo, ele ser o pai daquele que ele assassinou, porque aquele que tirou a vida pode ser agora chamado para dar a vida àquele que ele assassinou, trazendo um inimigo para dentro do seu lar. Dessa forma, a lei de causa e efeito ela tem inúmeras formas doces de poder funcionar, de tal sorte que não existe essa questão como se fosse uma regra dura. Você matou, então você vai ter que morrer. Muito bem. Tá aí, Jorge Alahar, nossa edição do Pinga Fogo número 30. Vamos lá, tem uma pergunta muito bacana aqui que chegou no WhatsApp. O Aparecido, aqui de Uberlândia, pergunta o seguinte: Jorge, estando eu fazendo um tratamento em uma casa espírita, eu posso procurar atendimento com um médico homeopata? Qual o problema de procurar? Não há nenhum problema. Na verdade, quando nós estamos lidando com o atendimento na casa espírita, nós também procuramos médicos que são alopatas. Quando você, por exemplo, eu estou com uma dificuldade, um problema, aí fui no psicólogo, o psicólogo me receitou, estou com depressão, aí vai no alopata, o alopata vai e receita para você um medicamento específico para ansiedade, para depressão. Esse remédio é alopata. E aí, se você procura um homeopata, melhor ainda. Porque o remédio alopata, que é esse que comumente encontramos na farmácia, ele atua no corpo, na tentativa de corrigir aquilo que o corpo está percebendo. E o remédio homeopata, ele tem como objetivo maior corrigir a raiz do problema. No conceito da homeopatia não existem doenças, existem doentes. Então, você tem que harmonizar o doente. Quando você harmoniza o doente, automaticamente a doença ela tende a desaparecer. Então, ela é muito mais, até alinhada com o pensamento do espiritismo do que a própria alopatia. Não há nenhuma contraindicação, ao contrário, nós temos boas referências com relação à homeopatia no atendimento. Existe, inclusive, uma obra eu esqueci o nome dele, Santiago, depois eu vou lembrar o nome dele, que é Homeopatia e Espiritismo. Ele foi vice-presidente da FEB, uma pessoa fantástica, extraordinária. Já desencarnou, mas ele era uma pessoa incrível. E muitas instituições desenvolveram, ao longo de muitas décadas, o trabalho de homeopatia dentro da casa espírita. Na época, a FEB foi um dos grandes espaços de receituário mediúnico de homeopatia, como acontece em muitas casas espíritas até hoje, em virtude da homeopatia ser uma proposta de medicação muito mais alinhada com a doutrina espírita em si. Então, nós, quando fazemos uso dessa medicação, nós estamos, na verdade, muito mais alinhados com o espiritismo do que se nós estivéssemos procurando o remédio alopata.
Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta, então. Jorge, vamos colocar ela na tela aqui, para que você possa comentar sobre ela. Vamos lá. Opa, mudou aqui para mim, peraí. Vamos lá. Essa daqui, cadê? Deixa eu me achar aqui. Cadê? Sumiu? Ixi. Estou amando. Cadê a pergunta, Jorge? Sumiu. Tinha deixado. Bom, vamos ver. Certo, não é para me fazer essa, né? Deixa eu pegar a outra que está aqui. Quais os livros o senhor indica para podermos aprofundar os conhecimentos junto ao Evangelho segundo o Espiritismo? Pergunta da Thaís Serratini, lá de Florianópolis, está acompanhando a gente. O livro Evangelho segundo o Espiritismo ele já é um livro básico, né? Para que você consiga fazer um melhor entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele já é um livro de análise. Talvez o livro dos Espíritos, principalmente a terceira parte da obra, chamada As Leis Morais, vão nos oferecer um material bom para a gente conseguir fazer uma leitura mais aproximada daquilo que a obra tem. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes as pessoas acham que ele é um livro para estudar o Evangelho bíblico, e ele não é. Ele não é um livro que se propõe a estudar os evangelhos. A proposta do livro é mostrar que a moral que o evangelho tem é muito parecida com a moral que o Espiritismo propõe. Ele não é um espiritismo, não é um livro para você dizer assim, olha, eu li o Evangelho segundo o Espiritismo e entendi tudo que tem dentro do Evangelho. Não. O livro existe para mostrar a moral que o Cristo falava, ela é muito parecida com a moral espírita. E se você for perceber, a obra ela é toda calçada em amarrar o conteúdo espírita com o conteúdo do Evangelho. Capítulo 1 mostra o espiritismo diante de outras doutrinas. O capítulo 2 é uma discussão sobre a imortalidade da alma. Meu reino não é desse mundo, é o resgate da imortalidade. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, é um capítulo voltado especificamente para a evolução. Capítulo 4, que é o capítulo sobre ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, é voltado especificamente para a reencarnação. Veja, apresenta o espiritismo, apresenta imortalidade, evolução, capítulo 4, reencarnação. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos, não é nenhuma das bem-aventuranças, não tem nenhuma bem-aventurança nesse título. É porque esse, inclusive, é o maior capítulo que tem 28 itens. Esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, é a interpretação da dor na visão do Espiritismo. E o capítulo 6 vai apresentar o Consolador, Jesus como Consolador. O nome do capítulo é O Cristo Consolador, mas o conteúdo não é o Cristo Consolador, é o Espiritismo Consolador. Então, ele faz um apanhado dos princípios espíritas usando os textos do Evangelho para encaixar naquilo que o Espiritismo vem. Do capítulo 7 até o capítulo 15, você vai falar eu com o outro. É o perdão, é o amor, é isso. Então, do capítulo 16 até o capítulo 19, é eu comigo mesmo. Então, é o capítulo de ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ser de perfeitos, a fé transporta montanhas. São capítulos voltados para a minha individualidade. E do capítulo 20 para frente é sobre a relação do homem com a causa, é para trabalhadores espíritas. Então, são os capítulos voltados para a discussão sobre o uso da mediunidade, sobre a questão da prática daquilo que se faz, sobre os obreiros do Senhor. É muito grande a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então, é uma discussão mais de movimento espírita. A obra tem essa proposta em termos de conteúdo. E, para estudá-la, ela já é em si uma obra básica, mas talvez a gente tomando o livro dos Espíritos, terceira parte, As Leis Morais, onde se discute as várias condutas do homem na sociedade, a gente encontre um bom material para interpretar melhor as virtudes analisadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, Jorge. Jorge, a Divina acabou de mandar para mim aqui uma mensagem que chegou para a gente
no e-mail da rádio. Eu vou lê-la e queria que você pudesse dizer uma palavra para essa pessoa. Lender Macelai. Acho que é isso mesmo. Caros irmãos, muita luz. Fiquei tetraplégico aos 17 anos. Tento levar a vida dentro de uma normalidade possível, acerca das minhas limitações. Gosto muito de viver, porém, algumas vezes tento entender o porquê de ter acontecido comigo. Sinto falta de poder ser mais útil ao meu próximo. Às vezes, isso me incomoda. Como devo agir quando me vejo, quando me vêm esses pensamentos? Se você puder dirigir uma palavra para o Leder Macelai, acho que é isso mesmo que chama, que ele se chama. Boa noite, Leder. Boa noite. Muitas vezes a vida na Terra nos traz provas muito difíceis. Provas difíceis. Outros trazem provas mais fáceis. Às vezes nós achamos que as provas físicas são as provas mais difíceis que a gente possui. Mas mesmo a limitação física que a gente pode passar, mas tendo a lucidez dos objetivos da vida e a vontade de utilizar o nosso tempo para fazer o bem, acaba diminuindo as nossas angústias, porque hoje a gente tem muita possibilidade, quando está cercado de pessoas que nos amam, de poder fazer muita coisa. A gente pode ler através dos olhos de outras pessoas. A gente pode poder escrever a partir das mãos de outras pessoas. E aí você pode colocar as suas palavras, as suas ideias para consolar outras pessoas através daquilo que você vive. Você fazer vídeos, você dizer o que você pensa, apresentar a sua leitura de mundo com as experiências que você possui, pode ser de uma valia extraordinária para muitas pessoas, porque existem pessoas que estão saudáveis de todos os seus membros, mas são profundamente amarguradas, são infelizes. São pessoas que perderam o propósito da vida. E essa, sim, é uma prisão terrível, porque a limitação física, deixando os nossos cérebros saudáveis, não é tão amargo como a prisão de um processo depressivo, como a angústia de você se sentir como se você tivesse que ser a pessoa mais infeliz do mundo. Quando a vida nos tira alguma coisa, mas deixa em nós a doçura nos nossos corações, nós encontramos força suficiente para superar a hora difícil que a gente atravessa. Mas amargo ainda seria quando nós perdemos a vontade de viver, ou quando as pessoas se sentem desesperadas pela perda de seus afetos e sufocam aqueles que estão em seu derredor, promovendo um processo de possessividade, de tentativa de escravidão das pessoas que gostam, produzindo sofrimento nos outros pelos seus desequilíbrios. Então, o quanto você pode ser útil a essas pessoas. Veja como Deus é maravilhoso, permitindo que você, na possibilidade que você tem hoje, com a leitura de mundo que você tem, você poder levar as suas ideias para os que perderam o sentido de viver e dizer para eles o que você nos disse essa noite. Eu adoro viver. Eu adoro a vida. Mesmo com as limitações físicas que você tem, as suas condições mentais saudáveis, eu falo mentais não no sentido de doença mental como deficiência, mas saúde mental no sentido de estar bem emocionalmente, de você estar querendo viver a vida, sentir as coisas. Você pode ser muito útil com as ideias que você tem, com a possibilidade de dividir a sua vida com outras pessoas. Nós tivemos dentro do movimento espírita um personagem muito interessante chamado Jerônimo Mendonça. Você poderia, de repente, procurar um pouco da biografia desse personagem e verificar o quanto ele conseguiu ser útil na condição física que ele se encontrava. Ele é conhecido dentro do movimento pelo nome de o gigante deitado, porque mesmo deitado numa cama, ele fez palestras pelo Brasil inteiro, levou consolação a milhares de pessoas, tornou a sua vida profundamente rica
com os inúmeros ensinamentos que ele procurou dividir com as pessoas com as quais ele lidava. Jerônimo Mendonça é para nós um exemplo de como nós podemos ser úteis quando os nossos corpos estão limitados, mas as nossas almas estão plenamente saudáveis, assim como você está. Então, Léder, nessa noite eu quero parabenizar você pela sua capacidade de encontrar dentro da sua existência arroubos de paixão pela vida, emoção com o dom de viver, e faça isso para frente. Escreva o que você pensa, grave vídeos do que você pensa, compartilhe com as pessoas as suas ideias, estude mais para que você consiga ser mais consistente nos seus conteúdos, mergulhe no conteúdo da psicologia transpessoal que o Espiritismo tem, através das obras de Joana de Ângeles. Vá fundo nesse caminho, mergulhe até o fundo disso e traga para nós, enriqueça nossas vidas com o seu conhecimento. Você pode nos ajudar muito, porque você vai ter condições de convencimento, poder de convencimento que outras pessoas não terão. Você terá uma capacidade que nós não teremos para fazer. Por isso, eu quero deixar aqui o meu desejo de que você venha se juntar a nós na grande divulgação do bem que o mundo está tão carente de fazer. Venha conosco, venha multiplicar o seu coração grandioso junto aos corações que sofrem, tendo todas as possibilidades para serem felizes, mas tendo as almas enfermas, enquanto você está plenamente saudável. Meus parabéns, meu querido. Muito bem, inclusive a gente tem aqui na rádio algumas palestras sobre Jerônimo Mendonça, viu, gente? Muito bacana. Fala um pouquinho da história dele, né? O gigante deitado, né? Então vale a pena a gente se inspirar quando a gente acha que está com alguma dificuldade, a gente se inspirar no Jerônimo para poder seguir. Tem uma outra pergunta, Jorge, essa também está me comovendo muito aqui. A Dejanira Cardoso. Jorge, o que fazer com uma criança de 5 anos com tendência suicida? Atendi a tia dessa criança no centro outro dia, mas não tenho muita experiência em orientação. A Dejanira Cardoso. Olá, Dejanira. Boa noite. Essa questão dos suicídios em crianças era uma previsão que está contida no livro Obras Póstumas. Existe uma mensagem de 1866 nessa obra, chamada Transição Planetária. E nessa mensagem, ela é um pouco longa, num trecho dela ele fala que no período da transição haveria tanta perturbação sobre a Terra que as pessoas perderiam o gosto pela vida. E isso seria tão acentuado, isso seria tão frequente, que nós iríamos ver coisas que nunca havíamos visto antes, como, por exemplo, o dom de algumas crianças perderem o sentido da própria vida e procurarem o suicídio em tenra idade. Você aí, Dejanira, está vendo uma situação desse tipo de crianças com esse tipo de tendência. O mais importante aí é tentar encontrar a gênese desse problema que essa criança está passando. Nós podemos ter, de repente, um problema de desajuste no campo emocional, porque essa criança se sente abandonada, rejeitada, ferida, desconsiderada, né? A gente não sabe a história familiar que ela vem, o que pode ter acontecido que justifique a criança ter o desinteresse pela vida. E aí, se você identificar isso, um psicólogo junto com um psiquiatra pode ser uma solução boa como uma medicação para tentar corrigir. Mas pode acontecer também de você se deparar com uma situação que não pode ser considerada estranha, que é o fato de que a família é plenamente saudável, os pais são amorosos, a criança não tem nenhum tipo de trauma, não existe nada, mas a criança tem tendência suicida independentemente do afeto que ela recebe. Por que isso acontece? Porque a alma é uma alma ferida. O espírito é um espírito profundamente angustiado por conta do passado. Pode ser uma alma suicida repetente, que retornou para a vida física e não está suportando a existência. Eu posso ter alguém que não seja suicida, mas que vem de graves conflitos do ontem e ela tenta fugir da existência. Ela tenta fugir. E aí ela vai procurar uma forma de tentar desaparecer do cenário dos chamados vivos.
precisa ter uma atenção muito grande, porque crianças que têm tendência a suicídio e até adolescentes, eles têm uma tendência de repetição. Se você tem uma criança que tem 5 anos e sinaliza a questão do suicídio, a atenção sobre ela deve ser dobrada. Deve verificar o que está acontecendo, até mesmo se ela não tem processos esquizofrênicos que justificam ela ter esse tipo de conduta, que às vezes pode acontecer, desinteresse, a desorganização emocional é tão profunda que a pessoa se desinteressa pela própria existência. Então, alguns casos de esquizofrenia podem produzir esse tipo de desinteresse pela existência, pela pressão que muitas vezes a pessoa pode achar que está passando, sem que ela seja até real, e aí o indivíduo não sabe lidar, ele surta e ele quer exterminar a própria vida. Tem que ter um cuidado redobrado, tem que cuidar efetivamente. Se possível, eu sei que a casa espírita está fechada, então você pode fazer o processo de orar por essa criança sistematicamente. As casas estão fechadas, mas nós não estamos impedidos de orar. Os grupos de oração não estão impedidos de funcionar. Então, a gente está com a casa fechada, ou às vezes a casa não está fechada, está entreaberta, né? Está entreaberta porque ela funciona assim, meio que precariamente. Então, você vai e pega os amigos e cria um grupo de oração. Você olha, todos os dias, nesse horário, nós vamos tirar meia hora, 1 hora para nós orarmos por esses nomes que estão aqui e fazer essas correntes de oração. Orar pelas pessoas que estão mal, que estão problemáticas, que estão doentes, que estão enfermas emocionalmente, para que elas se equilibrem, para que elas consigam ter mais saúde emocional. Isso é muito importante no processo de reconstrução do equilíbrio desses indivíduos. E aí a gente vai fazer tudo que a gente puder. E Deus vai fazer a parte que é dele. Isso não é uma garantia de que o pior não venha a acontecer. Pode ser que venha a acontecer. Mas o importante é que nós tenhamos feito a nossa parte. O nosso fracasso não vai acontecer se aquilo que a gente desejar acabar não acontecendo. Ou seja, eu quero que não aconteça e algo acontece. A gente fracassa quando deixa de usar as ferramentas que a gente tem. A gente vai ter a oração, os cuidados, o zelo, tudo. Mas se a despeito de tudo que eu faço, o indivíduo envereda por uma porta que eu não consegui fechar e ele faz uma atitude equivocada, então a responsabilidade corre por conta dele. Mas se eu me descuido daquilo que eu deveria fazer, poderia orar, poderia cuidar, estar mais próximo, atender essas pessoas para que elas sejam mais fortalecidas diante dessa dificuldade grande que essa criança vai passar, aí vai ser um drama muito profundo. E só para você refletir, Dejanira, por que quem levou a criança foi a tia, não foi a mãe, não foi o pai? Então, pensemos nessas questões todas para que a gente possa imaginar que talvez a gente tenha uma alma muito sofrida por trás de ser apenas uma criança de 5 anos, mas um espírito velho que traz dramas profundos do ontem e que hoje a tia está levando a criança para a terapia. É uma outra pergunta muito interessante. A nossa ouvinte, ela pergunta aqui para a gente. Tem uma filha com ela, esclerose lateral amiotrófica, né? Hoje minha filha não se mexe nem fala, entende tudo. Como é que fica o espírito nesse caso, Jorge? O espírito está lúcido. Acontece que o corpo, às vezes, não permite que a pessoa se expresse. E aí ela acena com a mão, joga beijo, mas já não consegue mais falar, movimentos extremamente limitados. E depois pode se dar o comprometimento das funções cerebrais, porque a pessoa não consegue mais se expressar, não consegue mais. Então, o raciocínio já fica mais difícil. A medicação que a pessoa toma vai tirando, vai deixando a pessoa sonolenta, vai tirando, de certa maneira, a vivacidade que o indivíduo possui. Mas o espírito está completamente saudável. E aí, durante o período do sono, em que esse espírito se desprende do corpo, ele goza de liberdade e ele compreende a prova que ele está passando. E essas provas, elas têm uma razão em função do histórico que a gente possui. E quando elas acontecem dentro de casa, a gente tem que lembrar que é prova para eles e prova para nós também. Nós certamente
estamos envolvidos na trama, razão pela qual nós temos uma responsabilidade de cuidar desses indivíduos. E a depender do sentimento que nos vem no cuidar, dá para a gente saber se essa trama é na forma de missão, de prova ou de expiação. Se a gente cuida com amor, 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 desvelado amor, nós podemos estar envolvidos porque a gente quer ajudar. Um espírito que pediu essa oportunidade para ser útil ao outro, a chamada missão. Mas se eu faço de mau grado, aquilo me pesa, aquilo me incomoda, aquilo é uma cruz que eu carrego, então eu posso considerar que eu estou vivendo nesse momento, nesse drama familiar, uma situação expiatória, porque eu, enquanto espírito, estou desconfortável na experiência que eu estou vivendo. Muito bem, Jorge. Vamos colocar aqui uma pergunta que chegou para a gente. A Cláudia. Hoje eu recebi a visita do meu irmão. Ele comentou que seu filho o agrediu e tem sido muito difícil lidar com ele. Ele tem apenas 10 anos. Pode ser um resgate, Jorge? Não necessariamente, pode ser um processo de educação do presente. Nós hoje estamos vivendo um período no qual muitas questões estão invertidas. E às vezes a gente. Um livro bom para isso é o livro Viver em Família, de Rodolfo Caligares, uma obra que tem 40 capítulos, 20 capítulos primeiros são do casal, marido e mulher, e os outros 20 são pais com filhos. É uma obra que fala pouco de reencarnação, fala pouco de coisa espiritual, mas fala muito de conduta e de psicologia. E nessa obra ele fala muito de educação, da maneira de como a gente deve lidar com as crianças, para evitar com que essas coisas aconteçam. E ele até sugere exercitar o não, porque às vezes se você diz sempre sim, não significa que você ama alguém. Você pode estar entortando essa pessoa pelo tanto de sim que você dá. Em nossa sociedade hoje, temos um modelo muito perverso no qual os pais se sentem muito culpados, trabalham demais, têm pouco tempo para os filhos e acabam compensando os filhos com uma série de coisas materiais e se sentem constrangidos quando eles têm que usar de muita autoridade com os filhos. E aí acaba acontecendo que os filhos vão se sentindo muito confortáveis de exigir, de fazer cobrança, de constranger. E aí eles podem crescer e se tornar verdadeiros tiranos domésticos, né? Não estou dizendo que seja o caso do menino, ele tem 10 anos, mas existem alguns filhos que, quando crescem, se tornam tiranos de seus pais, os agridem, os ofendem, os constrangem, os humilham, exigem o tempo todo as coisas, colocam os pais em situação difícil como se eles tivessem a responsabilidade de sustentá-los o tempo todo, gritam, ofendem, vigiam. Então, você tem muitos comportamentos de filhos que são bastante dolorosos para os pais. No caso, o menino tem 10 anos, nada garante que ele vai ter esse comportamento no futuro. Mas ele pode não necessariamente ser do ontem, isso pode ser do hoje, da maneira como as crianças hoje estão acostumadas. Você vê que nos filmes americanos, eles gostam muito de pintar o adolescente sempre como uma pessoa irritada, uma pessoa sem paciência, como se aquilo fosse um glamour. Eu sou adolescente, então eu reclamo do meu pai, eu reclamo da minha mãe, eu tenho mau humor. Então é lindo, porque como eu sou adolescente, eu tenho que ter esse comportamento como se isso fosse o esperado. E não é. Existe muito adolescente que atravessa a adolescência sem esse comportamento. Mas a gente em nós é incutida a ideia de que o adolescente ele tem que ser problemático. E isso vai criando um certo vício de conduta em que os adolescentes acham, não, como eu sou adolescente, então eu posso fazer rabugice, eu posso fazer malcriação, eu posso fazer... Porque aí, não, é adolescente, deixa assim. E as pessoas vão se acostumando a não ter limites exatamente porque elas foram educadas a pensar que adolescente, ele fala muita bobagem, faz muita grosseria o tempo todo. E isso não é verdadeiro. Então, não necessariamente é do ontem. Quando seria do ontem? Seria do ontem se a gente percebe desde o princípio uma rejeição quando põe no colo, uma dificuldade para colocar para dormir, quando a criança se agasalha nos seus braços, você sente uma rejeição, você não gosta, quando abraça alguma coisa, nossa, não consigo, eu não sinto aquele amor imenso para colocar essa criança no meu colo. A criança cresce e você tem pouca paciência. Quando ela faz uma danação, você bate com vontade.
Então, isso aí é um indicativo de que é alguma coisa do ontem. Às vezes ela fez uma coisa que é de criança, derramou, foi pegar um copo, derramou e sujou o chão. E você podia dizer, ô meu filho, mas que você fez isso? Oh meu Deus, como faz as avós. Olha, sujou, meu filho, que lindo, sujou, venha cá com a vovó, né? Porque sujou. E aí o pai, às vezes, você já derramou no chão. Às vezes não é nada, é um copo de suco, não custa R$ 1 que é derramou. Aí pega a criança, bate, espanca. Esse espancamento, esse bater, não está no ato que ele fez, mas está na descarga de emoção negativa que eu sinto com aquele indivíduo. No livro Árdua Ascensão, existe inclusive um trechinho da obra que fala sobre isso. E você tem que tomar cuidado quando você vai tomar alguma atitude de castigar um filho, de bater no filho, para que você não se exceda, porque às vezes você pode estar machucando o espírito que está adormecido no corpo. Então, a criança fez uma coisa que nem é grave, você bate e bate com vontade, bate com força de homem numa criança pequena, e você pode despertar no espírito adormecido o sentimento de ódio do passado. Então, cuidado para que você, quando perceber que você tem alguma rejeição por alguém, segura a mão para você não fazer com que o despertamento aconteça antes da hora. Faça ao contrário, procurar se aproximar. Então, se nesse caso dessa criança de 10 anos existe um histórico nesse sentido, aí dá para a gente pensar em alguma coisa do passado. Mas a criança ter batido nele pode ser apenas uma tolice do presente. Aí a gente enquadra o menino, faz algumas coisas para enquadrar o garoto, e não pode ter muita pena, que se tiver pena a gente fica mole, e aí ele vai descobrir que a gente não tem força. Então, se você tiver que puni-lo, não estou dizendo que é bater, mas tirar uma coisa que ele gosta, ele vai chorar, vai reclamar, e você vai segurar, para que você consiga fazer com que ele sinta que você tem autoridade sobre ele. Quem tem autoridade sobre ele é você, e não ele sobre você. Então, você tem que fazer isso enquanto é tempo. Porque quando ele entrar na adolescência, se ele descobrir que você não reage, aí sim, aí você vai ter problema, porque o espírito desperta. E se ele desperto perceber que você não tem força sobre ele, ele vai oprimir você na condição dos chamados filhos narcisistas, que vivem até o final da existência esmagando os pais, exigindo tudo dos pais, subjugando os pais num processo doloroso de sofrimento, como se os pais fossem seus capachos, e eles até o final da vida sugando tudo que podem daqueles que os criaram. A Ana Rubens está perguntando para a gente, está pedindo para você repetir o sobrenome do livro, Viver em Família, né? Que é do Rodolfo Calegares, né, Jorge? É isso, né? Rodolfo Caligares, Isso. Só digitar aí, viu, gente, no Google, que vocês vão encontrar Rodolfo Calegares e Viver em Família. Tem lá como é que A você Vida vai. em Família. A Vida em Família. A Vida em Família. É verdade, é A Vida em Família. A Vida em Família, de Rodolfo Calegares. Tem uma pergunta aqui sobre mediunidade, Jorge. É do Marcos, lá de Florianópolis. Mediunidade. Né? Mas por que você falou assim, opa? Você gosta de Florianópolis? Gosta, Opa, né? e muito gosto. Então tá bom. Mediunidade se entende por sacrifícios, renúncias e provações? Mediunidade, na verdade, é uma faculdade espiritual. Ela não é nem boa nem má. Ela é como uma visão. Uma visão não é boa nem má, depende do que eu faço dela. Minha audição não é boa nem má, depende do que eu faço dela. A mediunidade não é boa nem má, depende do que eu faço dela. Então, a depender do que eu realizo com a minha mediunidade, ela pode ser um elemento a meu favor, ou ela pode ser uma coisa que venha a me prejudicar. Ele cita aí 3 coisas na mediunidade. O que é que ele cita aí, o Marcos? Rubens. Oi, Jorge, o que foi? Aconteceu? Ele cita 3 coisas aí na mediunidade. Quais são os 3? Tá. Deixa eu pegar aqui para você. É que eu já estava olhando a outra pergunta. Cadê, gente? Ixi, é tanta janela aberta. Tá, cadê? Ah, tá aqui. Ele cita sacrifício, renúncia e provação. Sacrifícios, Renúncias renúncia e e provação. provações.
Essa condição de entender a mediunidade como renúncia, sacrifício e provação é para aqueles que têm o entendimento da mediunidade como tarefa em favor do próximo. Muita gente não tem isso. Tem muitas pessoas que são médiums e vivem a mediunidade sem uma proximidade sequer religiosa. Tem muita gente que é médium e exerce a sua mediunidade de maneira muito comum na sociedade. Diz assim, eu não sei, eu fui na casa de fulano, falou, não, tá bem, que eu cheguei, saí de lá, me senti uma coisa ruim. Então. E isso não significa que ela vai ter uma vida religiosa por conta disso. Muitas mães usam a sua intuição para saber se o filho está bem, se o filho está mal. Meu filho, sonhei com você, como é que você está? Aí, você quer falar comigo? Eu senti que você quer falar comigo, então liga. Isso tudo acontece muito na relação quando existe esse dom. Né? Então, a mediunidade, ela não necessariamente está atrelada a um serviço espiritual. Muitas pessoas têm como faculdade que ela possui e ela vai levar a vida dela com aquela faculdade. Às vezes, médicos são médiums e utilizam desse recurso para poder tratar doente. Tá, assim, vamos fazer exame tal. E tem aquela intuição. Pode ser tal doença, vamos fazer tal exame. E pá, é aquela doença. A ideia de ter aquele exame, de lembrar daquela... Porque são muitas doenças. Lembrar daquela doença, daquele exame para poder confirmar, é fruto, muitas vezes, da intuição, sem que isso necessariamente represente um trabalho na área espiritual. Agora, sacrifício, renúncia e provação é muito típico daqueles que estão trabalhando a mediunidade como um propósito superior. Aqueles que entenderam que a sua faculdade mediúnica deve ser colocada a serviço do próximo. Então, vai ter sacrifícios, vai ter renúncias, vai ter provações. Sim, é verdade, vai ter. Mas vai ter uma quarta coisa também. Uma assistência espiritual extraordinária. Porque, às vezes, a gente só coloca no prato da balança do serviço espiritual o peso daquilo que o serviço nos exige. Vai exigir renúncias? Vai. Você vai querer fazer coisas e não vai poder. Sacrifícios? Muitos sacrifícios. E muitas provações. Mas isso é só um lado da moeda. O outro lado da moeda é o prazer que você vai sentir. A assistência espiritual que a gente recebe. A proteção que nos é dispensada. Todas as possibilidades de você poder usufruir da vida, o melhor que ela tem, que é a companhia dos bons espíritos. Você ter a mediunidade e saber que você está acompanhado de bons amigos. Você já imaginou o que é você saber que você anda acompanhado de bons amigos? Que você, quando anda na rua, você está com bons amigos com você, que espíritos que amam você profundamente caminham com você ao seu lado. Imagina o que é você saber que você dorme e que bons espíritos velam pelo seu sonho. Que quando você vai fazer um negócio, bons amigos ajudam você a não se machucar desnecessariamente. Que você tem bons amigos cuidando do seu lar para que as desarmonias não aconteçam. Que bons amigos estão ao seu lado para ajudar você nas suas decisões, nos seus conflitos, nas suas horas de angústia e nas perturbações que você vai sofrer, os seus bons amigos estarão lá. Então, imaginar todas essas coisas e que na hora da nossa desencarnação, esses bons amigos estarão para estender a mão e dizer: vem, colega, você foi um bom companheiro durante o tempo que esteve encarnado, a gente vai continuar a amizade do lado de cá. Isso, às vezes, as pessoas não falam. Então, vai ter renúncias? Vai. Vai ter sacrifícios? Vai. Vai ter provação? Vai. Mas vai ter proteção espiritual de sobra. Vale a pena, vale o sacrifício. Eu ainda não conheci ninguém que dissesse: eu fiz tanto bem, e eu me arrependo de ter feito o bem que eu fiz. Todas as entidades espirituais que eu conheci até hoje e que praticaram o bem na Terra dizem que receberam 100 vezes mais do que aquilo que deram. Então, vale a pena fazer, sabe? Mesmo que existam todas essas renúncias, a presença dos companheiros espirituais é extraordinária dentro das nossas vidas.
Ô, Jorge, a Luciana aqui de Patos de Minas está pedindo para você falar o outro nome do livro que você citou quando você falou de família. Você lembra aí? Você É o falou do livro Rodolfo. Árdua Ascensão, de Victor Hugo, É, psicografia de Valdo Franco. então tá aí. Árdua, escreve aí Árdua Ascensão para ela. Ascensão é ASC. Aham, então beleza, eu vou responder para ela aqui, viu? Ó, Ascensão. isso, aí você vai achar essa resposta aí, viu, Luciano? Um abraço, pessoal aí da linda Patos de Minas. Vamos seguir aqui, deixa eu ver uma outra pergunta que eu tinha separado. Deixa eu tirar essa daqui. Jorge, a Luciana do Rio de Janeiro pergunta o seguinte: tenho dificuldade de fazer caridade. Um exemplo: se eu ofereço ajuda ou faço uma doação, as pessoas não aceitam ou atravesso várias dificuldades para concretizar a caridade. O que, que eu posso fazer? Por favor, eu preciso que o senhor Jorge me ajude nessa questão. O programa já está quase acabando. A grande questão é que talvez você esteja querendo restringir a caridade ao ato de fazer as coisas para os que estão longe de você. No livro da Revista Espírita de 1865, existe uma mensagem lá, na obra pela edição da FEB, está na página 340. Lá destaca que a caridade mais importante é a feita dentro de casa. Está dito nessa mensagem. E que às vezes a gente sai para fazer a caridade fora e esquece que é dentro de casa, com os familiares, que é o nosso maior trabalho de socorro ao nosso semelhante. Procure no livro Justiça Divina uma mensagem intitulada Compromissos em Nós, que vai destacar que às vezes a gente quer as coisas lá fora, é dentro. Cada trechinho da mensagem, procura fora é o pai, procura fora é a mãe, procura fora é a esposa, procura fora é o filho, procura fora é a família. Então, procurando fora é tudo dentro. Então, ele vai mostrando que é perto que as coisas acontecem e que não tem dinheiro para fazer. Então, às vezes, você está tendo dificuldade de fazer essa tarefa de socorro material fora de casa e, de repente, a parte mais interessante dessa caridade, que seria com o nosso dom de sermos úteis no nosso ambiente doméstico, você está deixando escapar, né? Então, a gente procura fazer um atendimento bem mais observado com relação às nossas pessoas dentro de casa, para que a gente consiga dizer assim, eu estou aplicando a caridade como ela deveria ser. Abre, não fique pensando só na caridade como coisa material, mas entregue coração. A verdadeira caridade não usa nada material. É a entrega do coração para as pessoas que estão conosco. Okay? Muito bem, vamos seguindo lá. Vamos para a última pergunta de hoje, viu, Jorge Alahá? Você Quero manda. destacar aqui Ah, capítulo 3 da segunda parte do livro Árdua Ascensão. É lá que está a questão de surras em crianças. E tem parte 1 e parte 2. Na parte 2, capítulo 3, essa consequência de bater em crianças, que são difíceis, tá? E tem também no capítulo 2 da primeira parte. Capítulo 2 da primeira parte, capítulo 3 da segunda parte. É nessas duas partes da obra que estão esses assuntos sobre o passado nas crianças que a gente tem. Ok? tá certo. A gente vai seguindo aqui para encaminhando para a última pergunta que a gente tinha conversado até nos bastidores aqui, né, Jorge Alahá? Vamos lá. Cadê ela, hein? Para me não apresentar. Ah, tá aqui. Muito bem. A nossa ouvinte, ela tem uma dúvida com relação a essa questão de mediunidade. Ela disse que frequenta um grupo mediúnico, né? E disse que eu vi você falando numa live para o pessoal do Pinga Fogo da Federação Espírita de Rondônia,
E ela falou assim, ó, fiquei em dúvida, pois no centro onde participo, iríamos iniciar o curso de apometria, mas veio a pandemia e não foi possível dar sequência. E também tem tratamento de cromoterapia. Faço parte do grupo de socorro mediúnico. Qual seria o correto? Já que essas práticas não estão embasadas na doutrina espírita? Qual era o nome dela? Ela não colocou o nome, pediu para não se identificar, viu, Jorge? Ok. Minha querida, o movimento espírita, ele é muito jovem, nós temos pouco tempo, nós temos 163 anos de espiritismo, então nós ainda estamos tentando descobrir como é que as coisas são. No começo, a gente fazia reuniões mediúnicas públicas e a gente achava que estava certo. Nós fazíamos assim. As pessoas iam para o centro espírita, todo mundo vestido de branco, para fazer reunião. Nós tínhamos uma série de práticas que, com o tempo, a gente foi percebendo que elas não eram as mais acertadas, elas não eram as mais indicadas para que a gente fizesse. E hoje, o movimento espírita tem uma releitura de todas essas coisas. Como que o espiritismo hoje, ou melhor, o movimento espírita entende hoje que a gente deva trabalhar a questão da mediunidade? As reuniões mediúnicas não devem ser públicas, devem ser privadas, por conta das necessidades que os espíritos têm de repente, ficarem mais à vontade com um grupo experimentado, para que ninguém se assuste com alguma manifestação mais estranha que possa acontecer durante a reunião mediúnica, para que na assistência não tenha ninguém incorporando e você tenha que sair para dar assistência a quem incorpora do lado de lá. O medo que pode ser tomado das pessoas, porque elas ficam não estão acostumados a ver determinadas situações, a perturbação que ocorre na reunião mediúnica com a presença de pessoas estranhas. Então, diante de todos esses fenômenos, as reuniões mediúnicas hoje, elas são privativas. E como a gente faz para trabalhar nessas reuniões privativas? Nós começamos essa reunião participando primeiramente do estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse é o caminho que está apontado dentro dos centros espíritas. O que seria isso? O estudo sistematizado da doutrina espírita é um conteúdo organizado pela Federação Espírita Brasileira, que permite que, num intervalo de aproximadamente 3 anos, você tenha a chance de estudar sistematicamente o conteúdo que está exposto na obra de Kardec. Então, a gente vai ver os princípios básicos, vai ver o mundo espiritual, vai ver a mediunidade, vai ver o histórico do espiritismo, vai ver todo um cenário completo nesses 3 anos para um entendimento mais claro do que seja o espiritismo. A partir do momento que você cumpre esses 3 anos de estudo sistematizado, aí você vai na casa para o estudo que quiser. Tem gente que vai para o estudo aprofundado das obras, que é o EAD. Tem gente que diz assim, não, eu quero estudar só a obra de André Luiz, aí cria um grupo de André Luiz para estudar André Luiz. Outros dizem, não, eu quero estudar a obra de Joana de Ângeles, e cria um grupo e vai estudar a obra de Joana de Ângeles, a série psicológica. Tem outros que dizem, não quero isso, não, quero estudar a obra de Kardec na obra mesmo. E vai para o estudo de obra básica até o final. Tem outros que dizem, não, eu não quero nada disso. Não quero nem EAD, não quero obra de André Luiz, não quero obra de Kardec, não quero obra de Joana, não quero nada disso. Eu quero estudar mediunidade. Pronto. Então, quem quer estudar e ir para a prática mediúnica, entra numa segunda etapa, já tinha feito o estudo sistematizado, entra no estudo da mediunidade. São apostilas específicas para o estudo e a discussão de todos esses conteúdos que você está colocando. Nesses grupos de estudo, vai se verificar quais são as práticas que o movimento espírita vem trabalhando. E aí, a cromoterapia, a apometria, o reiki e outras atividades que são desenvolvidas fora do movimento espírita e às vezes até em algumas casas espíritas, são discutidas. É o momento para a gente debater sobre tudo isso e ver o que é que o movimento espírita tem como prática comum do exercício da mediunidade. No curso que a gente vai fazendo a leitura dessas obras de mediunidade, o grupo vai se ensaiando para a prática mediúnica. Temos também a leitura da obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que é uma obra magistral sobre a questão da mediunidade. E de posse desse arcabouço de conteúdo formado pelo estudo sistematizado e depois o estudo da mediunidade, ambas apostilas oferecidas pela Federação Espírita Brasileira, a FEB,
o grupo está pronto para um bom trabalho mediúnico. Porque aí você vai ter o alicerce baseado no que o livro dos médiuns propõe, naquilo que a obra de Kardec oferece, naquilo que o movimento espírita tem como consolidado em termos de prática mediúnica. Aí o grupo vai ter uma segurança, um caminho seguro para caminhar. E aí você me pergunta o que fazer? Eu sugiro que a gente siga esse caminho. Estudo sistematizado e estudo da mediunidade, para uma prática segura, confiável da mediunidade dentro da nossa casa, para fazer um trabalho lindo de socorro aos que mais padecem, dentro da orientação que a doutrina espírita possui. Muito bem, gente. Estamos chegando ao final, né? Tudo que é bom acaba, né? Mas semana que vem tem mais. A gente vai para a 31ª edição, com a graça de Deus. Ô Jorge, vamos lá para suas reflexões finais, para você fazer aquela prece para a gente. Hoje, nos nossos estudos de hoje, a gente falou muito de mediunidade, né? A mediunidade esteve muito presente na nossa conversa de hoje. E é muito importante que a gente não perca o objetivo pelo qual esse recurso está nas nossas mãos. Nós não estamos na condição de conhecer a mediunidade para fazermos fenômenos espetaculares. A mediunidade não está nas nossas vidas para que nós nos envaideçamos da capacidade nossa de produzir coisas que surpreendam as pessoas pelo fantástico que elas podem oferecer. Não. O objetivo da mediunidade, no conceito que o Espiritismo tem hoje, para que as casas espíritas exerçam, só tem um propósito: socorrer os que padecem. Então, que a gente imagine as nossas casas espíritas oferecendo esse recurso de socorro espiritual para atendimento aos que ignoram a sua situação, os que não sabem que desencarnaram, os que estão perdidos, os que não sabem o que aconteceu com eles, os que estão endurecidos no ódio e na vingança e que estão perdendo a chance de serem felizes. E a gente tem a oportunidade de lidar com essas entidades nessa condição para quê? Para duas coisas: para que a gente possa ajudá-los e para que nós não enveredemos para o mesmo caminho. Que nós não cometamos a mesma falta, de imaginarmos que nós somos diferentes dos outros e chegarmos ao término da existência sem compreender o propósito pelo qual viemos. A mediunidade existe dentro dos grupos mediúnicos, das casas espíritas, para que a gente possa ver o mundo espiritual e dizer: eu preciso fazer um caminho diferente para mim. Um caminho que não seja o da indiferença espiritual, mas do compromisso de mudança interior, para que eu desencarne e não fique perdido do lado de lá, como aqueles que eu vejo na reunião mediúnica, e para que também o meu coração se liberte da mágoa, do ódio, do desejo de vingança, para que eu não experimente os processos dolorosos que a gente encontra nas reuniões mediúnicas quando assiste a entidades cheias de ódio e cheias de mágoa. Libertemo-nos da mágoa, libertemo-nos do ódio enquanto é tempo e façamos um compromisso conosco mesmo de utilizar o conhecimento que o Espiritismo tem, não para realizar as coisas lá fora do mundo, mas para usar essa chave que o Espiritismo é, não para abrir os segredos que o mundo possui, mas para abrir o cofre dos nossos corações, acessar a profundeza do nosso ser, investigar a profundidade das nossas almas, o vazio que existe dentro de nós e preenchermos de luz a escuridão que ainda possamos trazer dentro das nossas almas. Que iluminemos as nossas almas com as lâmpadas das noivas da parábola das virgens, que sejamos previdentes e não deixemos que a escuridão das nossas almas permaneça apesar da luz que o Espiritismo representa. Iluminemos as nossas vidas. Façamos luz dentro de nós, para que essa luz dentro de nós se reflita em redor de nós. Então, que o Espiritismo faça sentido para nós, não como conhecimento para os nossos cérebros, mas como elemento transformador das nossas almas, modificador dos nossos destinos como espíritos, com a oportunidade de realmente fazermos
história para todos nós com o conhecimento que Ele nos faculta conhecer. Então, que Deus seja, portanto, lembrado em todas essas coisas, pela chance que Ele nos concede de termos o contato com todas essas verdades. Por isso, agradeçamos a Deus essa oportunidade extraordinária que Ele nos concede de termos esse contato com o mundo espiritual. Oremos, então, para a gente agradecer esse momento mágico de conhecer a imortalidade ainda na carne. Querido Senhor da vida, Senhor das nossas vidas, nosso Criador, que tens de tantas formas se desvelado no sentido de oferecer a nós a oportunidade de entendermos o propósito da vida. Foram tantas as revelações, tantas as doutrinas, tantos os povos, tantas encarnações, lidando com múltiplas verdades distintas, mas convergentes em uma só coisa: a necessidade de mudarmos intimamente. Navegamos por tantas mensagens, conhecemos tantos reveladores, mas só agora, Senhor, com o amadurecimento das nossas almas, com o dilatar das nossas compreensões espirituais, é que nos sentimos hoje capazes de entender que a lição de agora foi a lição de todo sempre. Por todas as religiões por onde passamos, a mensagem nunca foi diferente. Tu sempre nos disseste, Senhor, que nós deveríamos mudar e buscarmos o caminho do amor. Mas só agora, através da mensagem espírita, os nossos olhos finalmente se abrem para entendermos que não adianta procurar as formas dos cultos exteriores. Não adiantaram os paramentos e as liturgias, os símbolos sagrados e tantos sacramentos, se as nossas almas continuavam vazias de amor. Hoje, Senhor, com a leitura espiritual que o Espiritismo nos concede, os nossos corações se abrem para uma compreensão mais plena. As nossas almas percebem agora de maneira mais nítida o trabalho a fazer. E descobrimos, Senhor, que o majestoso trabalho que tem que ser feito não é mais fora, é dentro das nossas almas, é mergulhando dentro de nós, é mergulhando na intimidade dos nossos sentimentos, investigando o que sentimos, por que sentimos, o que nos faz reagir dessa forma, para que ganhemos a força que nos falta, para que ganhemos a fortaleza de espírito que ainda temos necessidade, por conta das lutas que a vida há de nos trazer. Por isso, Senhor, nós queremos te rogar que tu nos auxilies, para que nós tenhamos êxito nessa empreitada tão antiga, mas que agora para nós é nova, de conhecermos a nós mesmos para nos transformarmos. Porque sabemos que novas ondas de provas hão de vir, novas experiências hão de acontecer nas nossas existências, e nós precisamos estar fortes para conseguirmos ultrapassá-las. Não deixa que fracassemos novamente, como tantas vezes nos aconteceu, vestido com as capas de 1000 religiões, de 1000 doutrinas, de tantos conhecimentos e de tanto vazio nas nossas almas. Permite-nos assim que pela primeira vez na nossa história espiritual
O conhecimento espiritual que tu nos concedes nos seja força para superar e atravessarmos de maneira serena e saudável as provas da vida física. Dá a cada um de nós a força que nos falta, a lucidez que ainda carecemos, para que no momento de crise, no momento das nossas angústias, nós possamos recorrer ao que sabemos, porque isso fez eco nas nossas almas, e assim conseguirmos dar a boa resposta que há tanto tempo tu espera que nós possamos dar. Assim, Senhor, te rogamos que nessa noite tu nos auxilies a iniciar um verdadeiro propósito de fortaleza interior, que possamos verdadeiramente investigar a nós próprios e fazermos um propósito íntimo de sermos melhores a cada dia, sedimentando no fundo dos nossos corações os conceitos e as verdades que conhecemos, para que faça sentido toda a semeadura que tens feito nas nossas almas. Abraça-nos, Senhor da vida, para que sejamos dignos de todas essas coisas, de todo esse esforço, que nós consigamos corresponder a tudo isso, ao trabalho que os nossos amigos espirituais têm feito conosco, e que nós, assim, consigamos dar a boa resposta diante da vida. Dá, assim, a cada um de nós a certeza de que tu estarás conosco, Senhor, e que nós conseguiremos, sim, vencer essa dificuldade que nos esmaga, vencer esses conflitos que nos impedem de ser felizes e galgarmos de maneira resoluta a felicidade legítima, a felicidade espiritual que nunca cessa, que nunca passa, porque é imortal como a própria vida. Por dares a todos nós essa chance inestimável de sermos verdadeiramente felizes, nós te agradecemos profundamente, porque quando assim conseguirmos, poderemos ser mais úteis e poderemos colaborar mais efetivamente contigo na transformação do nosso mundo. Recebe, portanto, Senhor, a nossa mais profunda gratidão. Abençoa os nossos corações e nos dá a condição de sermos verdadeiramente gratos, semeando o bem em torno dos nossos passos e colaborando definitivamente para a transformação do nosso planeta. Fica assim conosco, Senhor da vida. Protege a nós e a toda a humanidade e guarda os nossos corações na paz e na certeza de que agora, finalmente, encontramos o caminho da paz legítima pelo acerenar das nossas almas e a companhia inestimável do teu amor e da tua graça no fundo dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Nosso muito obrigado a Deus, a esses amigos espirituais que velam conosco. Gratidão mais Muito uma vez, obrigado. amigo. Que Deus abençoe a todas as nossas famílias. Que Deus abençoe grandemente a família de todos nós que estamos aqui. Deus abençoe você também, Rubens. Abençoe Divina, proteja seu lar. E abençoe a toda a humanidade. Proteja todos os lares da terra. Gente, fica com Deus. Semana que vem tem mais Jorge Alahá aqui com a gente no nosso Pinga Fogo 31. Olha, eu nunca pensei que a gente fosse chegar até aqui. Eu acho que você também não, né? Sei que ia ser uns 3. Eu também. Mas vamos que vamos, tá gostoso. Tô gostando de fazer, acho que todo mundo tá gostando, viu? Um abração, fica com Deus, viu? Tchau.